Fala aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje vamos estudar o tópico geometria molecular. Então, como o próprio nome diz, a gente vai estudar qual que é a geometria da nossa molécula. Nós havíamos estudado as ligações covalentes, que formam moléculas, e havíamos entendido qual átomo se liga com qual. Mas não basta a gente saber a ligação, se é simples, dupla, tripla, enfim. A gente precisa saber também como que essa organização acontece de maneira espacial. Então, eu tenho uma molécula, ela vai tentar se organizar no espaço de modo a adquirir estabilidade. É isso que a gente vai entender aqui na aula de hoje. Para isso, eu trouxe aqui uma imagem, para a gente começar a pensar, que lembra um pouco daqueles balões de festa. Então, assim, se você em algum momento da sua vida já precisou preparar um ambiente para uma festa, com bexigas, enfim, você pode ter percebido que quando você faz aqueles conjuntos com 4 bexigas, que é desse jeito aqui, você tem muita dificuldade de colocar as 4 bexigas, por exemplo, coladas na parede, tá? Isso acontece justamente por conta desse arranjo espacial. Tá? Diferente, por exemplo, de quando você tem 3 bexigas e é perfeitamente possível. Uma vez que, nesse caso aqui em azul, com 2 bexigas ou com 3, você tem algo planar. Então, eu tenho um plano e eu consigo encaixar esse plano como se fosse o plano da parede, certo? Diferente desse caso aqui em que eu tenho uma estrutura tridimensional. Então, a gente começa com essa ideia para a gente entender um pouquinho das nossas moléculas, beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a geometria molecular é que essa geometria vai descrever o arranjo espacial do átomo central. Então, a gente tem um átomo central, a gente pode, para moléculas mais complexas, analisar como um todo, sim, tá? Só que a gente começa analisando os casos mais simples, em que a gente tem um átomo e como que se organizam os outros átomos em torno desse meu átomo central. Essa organização ocorre de modo a obter a maior estabilidade possível. Lembra que a natureza busca os menores estados de energia. Então, como que vai acontecer isso? Para isso, a gente tem que considerar o que a gente chama de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. É graças a essa teoria aqui que a gente vai entender um pouquinho, vai estudar as geometrias mais comuns das nossas moléculas, beleza? Bom, mas antes da gente começar em cada geometria, a gente tem que entender o que diz essa teoria, né? Como o próprio nome diz aqui, repulsão de pares eletrônicos. Lembra que eu tenho aqui densidades eletrônicas, né? Eu tenho nuvens eletrônicas, que é onde estão esses elétrons, e por eles terem cargas negativas, existe uma repulsão de uma parte com outra. Assim, por conta dessa repulsão, a gente vai tentar deixar o mais separado possíveis essas partes da molécula. Ok? Então, vamos estudar um pouquinho dessa teoria. Então, essa teoria vai falar o quê? Que pares de elétrons, ligados ou não, tendem a se afastar ao máximo. Como assim de ligados ou não? Pares de elétrons que participam de ligação química ou que são elétrons não ligantes vão interferir, principalmente quando a gente estiver falando aqui do nosso átomo central, tá? Justamente a pegadinha aqui é considerar esses pares que não participam de ligação, mas interferem na geometria da molécula. Então, eles vão tentar se afastar ao máximo para ter a menor repulsão possível. Assim, a gente, quando estuda a geometria molecular, vai estudar justamente a posição relativa desses pares. Para isso, a gente vai usar o conceito de nuvem eletrônica. O que eu vou considerar como uma nuvem eletrônica? Aqui, muita atenção. Uma ligação simples é uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla também é uma nuvem eletrônica. Uma tripla, também uma nuvem. Uma dativa ou coordenada, né, que a gente representou pelo traço ou antigamente como a seta, também é uma nuvem eletrônica. E para fechar com chave de ouro aqui, o par de elétron não ligante também é uma nuvem eletrônica. Então, perceba aqui que não tem diferença nesse caso se o meu átomo vai fazer uma dupla, uma tripla, se ele tem um par não ligante. Cada uma dessas coisas eu considero como uma nuvem eletrônica. Então, quando eu ressaltar aqui, quantas nuvens eletrônicas tem? A gente vai ter que considerar isso, ok? Vamos lá, então. Como que eu vou obter a geometria? Primeira coisa, eu tenho que ver qual que é o meu átomo central, se houver um átomo central.
Depois, eu tenho que pegar as nuvens eletrônicas desse átomo central e dispô-las, ou seja, colocá-las de maneira que elas estejam o mais afastadas possível, ok? Assim, por exemplo, na molécula de água, a gente tem aqui o oxigênio, que é o meu átomo central. Vamos contar quantas nuvens eletrônicas ele tem. Ele tem aqui, ó, uma simples aqui e 2 pares não ligantes. Ou seja, se eu conto aqui, ó, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens, ok? Isso para a molécula de água. Para a molécula de gás carbônico, temos aqui que o carbono é o nosso átomo central. Então, ele tem aqui, o carbono tem 2 nuvens eletrônicas apenas, que é justamente essa dupla e essa dupla aqui. E aqui, o dióxido de enxofre, temos aqui 3 nuvens eletrônicas. Quais são elas? A dupla, a simples e o par não ligante, beleza? Então, o primeiro passo. Ele te deu uma molécula, você vai desenhar a fórmula estrutural dela, analisar quem está ligado com quem. Depois disso, eu determino o átomo central e agora eu vou dispor essas nuvens de maneira que elas estejam mais afastadas, beleza? A gente começa agora vendo as geometrias mais comuns. Primeira delas, geometria linear. Preste atenção, toda molécula diatômica é linear. O que significa uma molécula diatômica? Significa que ela tem apenas 2 átomos que estão presentes nessa molécula. Assim, não me importa se esses 2 átomos são iguais, diferentes ou qual tipo de ligação que há entre eles. Se tem apenas 2 átomos, eu posso falar com certeza que ela é linear. Trouxe aqui alguns exemplos para a gente analisar. Perceba aqui, ó, HCl tem uma simples, como só tem 2 átomos, linear. Aqui, temos o gás nitrogênio, N2. Mesmo que seja uma tripla, não importa, é linear. Temos aqui Br2, é uma simples, também linear. Uma dupla aqui no caso do O2, também linear. E aqui no monóxido de carbono, temos uma dupla e uma coordenada, beleza? Aqui também é linear. Então, não importa qual tipo de ligação que se estabeleça. Se há apenas 2 átomos, eu tenho uma geometria linear. Beleza? Agora a gente começa com outros casos. Então, primeira coisa, temos aqui número de nuvens eletrônicas, quando há apenas 2 nuvens eletrônicas. Como que isso vai acontecer? Vamos lá. Para eu colocar as 2 nuvens eletrônicas o mais afastadas possíveis, é só colocar uma de um lado e outra de outro. Perceba aqui, o que é essa notação que eu vou usar? Eu tenho aqui o meu átomo central, e tenho aqui uma nuvem eletrônica, outra nuvem eletrônica. Quantos átomos eu tenho ligados a esse átomo central? Então, nesse caso, eu vou colocar 2 átomos. Perceba que, se eu coloco apenas um, é o caso que a gente acabou de ver de geometria linear. Tá? Então, aí eu vou ter o átomo central e mais um átomo são 2, molécula diatômica linear. Aqui, o próximo caso, com 2 nuvens e 2 átomos ligados a esse átomo central. Qual a geometria? Justamente vai se estabelecer essa daqui, tá? Que a gente já viu, e é uma geometria que tem um ângulo de 180 graus, chamada de geometria linear também. Então, cuidado aqui, sempre que eu falar de geometria linear, o ângulo que existe é 180 graus. Existem alguns ângulos que são muito importantes para saber. Esse é um deles. Então, geometria linear, sempre 180 graus, independente de qual seja essa nuvem eletrônica. Coloquei aqui a ligação com um átomo, a ligação com o outro, e tenho aqui o ângulo de 180. Vamos aos exemplos. Por exemplo, HCN. Perceba que aqui eu tenho uma simples e uma tripla. Não tem nenhuma outra nuvem eletrônica no carbono, apenas 2 nuvens, que são essas daqui. Justamente por ter 2 nuvens eletrônicas e 2 átomos ligados ao átomo central, que é o carbono, geometria linear, ângulo de 180 graus. Mesma coisa no gás carbônico. Perceba que eu trouxe um caso em que eu tenho ligantes diferentes, né? E aqui ligantes iguais. Não importa o ligante, vai me importar a disposição dessas nuvens e quantos átomos estão ligados. Então, aqui também 180 graus, ok? Próximo caso agora. Agora, quando a gente tem 3 nuvens eletrônicas. Então, quando eu dispuser essas nuvens, eu vou perceber que eu vou encontrar isso daqui. Primeiro caso, dessas 3 nuvens, eu vou ligar apenas 2 átomos.
ok? Então, tem o meu átomo central e mais 2 átomos, beleza? Uma molécula triatômica. Como que vai ser essa geometria molecular? Perceba aqui, ó, eu tenho aqui o meu átomo central, um átomo aqui e outro aqui. Sobrou um par não ligante, tá bom? Quando sobra, ele me ajuda a organizar a molécula, só que eu não considero ele na hora da nomenclatura da geometria. Assim, se eu analiso apenas os átomos, isso daqui eu tenho uma molécula dita angular. Perceba aqui que eu formo um certo ângulo aqui. Você pode perguntar, então, qual é o valor desse ângulo? Esse ângulo varia, tá? Ele é um ângulo que é menor que 120 graus, tá? Mas aqui tem algumas possibilidades, porque depende justamente de quem são esses ligantes aqui, tá? Então, você não precisa saber esse valor do ângulo, tá? Já que pode mudar dependendo do exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos de moléculas com essa geometria. Por exemplo, o dióxido de enxofre. Perceba aqui que ele tem 3 nuvens ligadas aqui ao enxofre. Temos aqui a dupla, a simples e o par não ligante. Mas na hora de considerar a molécula, né, eu considero isso daqui molécula angular. Mesma coisa no gás ozônio. Temos aqui uma simples e uma coordenada. Uma dupla e uma coordenada. E mais um par não ligante. Aqui, novamente, eu tenho uma molécula angular. Perceba, então, ó, 3 nuvens, 2 átomos. Molécula com geometria angular, ok? Agora, novamente, com 3 nuvens, mas, então, a gente já sabe a disposição dessas 3 nuvens, mas agora, em vez de ter só 2, eu vou ter 3 átomos ligados. Aí é simples. Eu coloco um em cada lado, ok? Então, um aqui onde as nuvens que eu dispus. Esse ângulo que se forma agora é um ângulo de 120 graus. Perceba aqui que eu tenho ainda uma molécula planar, ok? Então, eu tenho aqui, ó, 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui, 360 graus, ok? E eu tenho o que eu chamo de geometria trigonal, porque lembra que, né, 3 trigonal plana, ou seja, está num plano, ou também chamada de triangular, uma vez que realmente lembra o desenho aqui de um triângulo, beleza? Então, 3 nuvens, 3 ligantes, é justamente trigonal plana, ou triangular. Posso usar as duas nomenclaturas. Primeiro exemplo, trióxido de enxofre. Tenho aqui, ó, tenho o enxofre, que é o átomo central, 3 nuvens, uma dupla e 2 coordenadas, tá aqui. 3 nuvens, 3 ligantes, trigonal plana. Ou também, aqui no caso do BF3, tenho o boro como átomo central, 3 nuvens, 3 ligantes. Também trigonal plana. E com um ângulo de 120 graus. Esse é outro ângulo importante que você saiba. Beleza? Agora, próximo caso, com 4 nuvens. Então, a gente começa lá, com 4 nuvens, eu vou dispor essas nuvens. Cuidado! Se eu considero aqui, pensando apenas no plano, eu vou imaginar 360 graus, que é o círculo, dividido em 4 dá 90 graus. Só que isso daí, em um plano, como eu posso ter uma molécula tridimensionalmente arranjada, quando eu considero as 3 dimensões, eu consigo um ângulo maior que 90. É o caso que eu expliquei da bexiga no começo. Se você quer colocar as 4 bexigas na parede, né, no plano, você consegue um ângulo máximo de 90, mas assim que você solta elas, se você não cola elas na parede, naturalmente elas se soltam e ficam arranjadas desse jeito aqui, tá bom? Eu tenho basicamente 3 para baixo e uma para cima, geralmente como a gente observa isso, né? É justamente porque é onde eu tenho menor repulsão de uma bexiga com outra, então quando elas estão mais afastadas. Assim, primeiro caso, vamos ligar apenas 2 átomos, tá? Então, temos o átomo central e mais 2 átomos. Quando a gente faz isso, o que a gente observa? Temos aqui, ó, o átomo central e os nossos 2 átomos. Sobraram 2 pares não ligantes. Se eu enxergo somente o que tem aqui de concreto de átomo, isso daqui lembra uma outra que a gente já viu, que é uma molécula angular também. Então, quando eu tenho 4 nuvens e apenas 2 átomos ligados ao átomo central, eu tenho uma molécula angular. Exemplo disso, temos aqui a nossa molécula de água, tá? A molécula da água tem aqui, ó, 2 nuvens, né, com átomos ligados, tem aqui 2 ligações simples, e 2 nuvens aqui que são de pares não ligantes, igual esse esquema que a gente viu. Esse ângulo aqui
é um ângulo em torno de 104 a 105 graus, tá certo? Então perceba aqui que é maior que 90, caso você considerasse ela num plano, tá? Mas ainda assim, acontece que a repulsão dos pares não ligantes, né, eles ocupam, digamos assim, mais espaço que a própria ligação. Assim, eles têm uma repulsão maior entre essas duas nuvens aqui, comparados com o resto da molécula. Outro exemplo disso, o H2S, né, o ácido sulfídrico. Temos aqui também duas nuvens que sobram e aqui uma ligação aqui e outra aqui. Essa molécula e essa daqui são ambas angulares, ok? Próximo caso, novamente ainda com 4 nuvens, só que agora, então, mesma disposição, mas agora ao invés de ligar 2 ao átomo central, eu vou ligar 3 átomos. 3 átomos ligados ao átomo central, nós vamos ter isso daqui, vai sobrar um não ligante e vai ter aqui 3 ligados. Perceba que, diferente do caso em que eu conseguia arranjar num plano, aqui eu não consigo arranjar isso num plano, eu tenho aqui uma parte tridimensional. Essa molécula aqui, com essa geometria, vai lembrar o formato de uma pirâmide, assim ela é chamada de geometria piramidal, tá? Então, qual que é a diferença desse caso para o anterior, né, que a gente tinha visto lá da trigonal plana? Lá não tinha par de elétron não ligante, aqui a gente tem um par de elétron não ligante. Exemplo disso, temos a amônia, então tá aqui, ó, o NH3, ele faz 3 ligações simples, mas ainda tem um par não ligante, então isso faz com que a geometria seja piramidal. Digamos que o par de elétrons não ligante entorta as ligações todas para baixo, assim eu tenho o desenho aqui como se fosse uma pirâmide, ok? E também temos aqui o íon hidroxônio, ok? Ou hidrônio, que é aquele que caracteriza o meio ácido. Então, temos aqui o oxigênio, ok? Com 2 hidrogênios e faz uma coordenada com outro hidrogênio, e aqui uma carga positiva. Perceba que a carga aqui não vai me importar na geometria. O que vai interferir aqui é justamente a carga vai interferir nas ligações, quem vai estar ligado com quem, mas na hora de analisar a geometria, ter a carga ou não interfere. Então, temos aqui novamente 4 nuvens eletrônicas, está aqui, e das 4 tem uma não ligante. Sobram 3, então 3 átomos, 4 nuvens, justamente geometria piramidal. Agora, novamente, 4 nuvens, mas com 4 átomos ligados ao átomo central. Temos aqui uma geometria do tipo tetraédrica. Então, perceba que agora sim eu vou preencher todas essas nuvens aqui. Não vai sobrar nenhum par não ligante. Temos essa geometria tetraédrica. Essa geometria a gente encontra muito lá quando a gente fala de compostos do tipo orgânicos, né? E geralmente esse ângulo aqui é em torno de 109 a 110 graus. Varia em torno desses dois valores, tá bom? Justamente porque é maior que 90, então é onde ela vai ter esse arranjo tridimensional. Digamos que seria 3 para baixo e 1 para cima. Mas na hora que a gente soma esses ângulos de um para outro aqui, dá justamente esse mesmo valor. Vamos lá. Exemplos de moléculas com geometrias tetraédricas. Temos aqui esse gás chamado metano. Perceba que eu tenho aqui 4 nuvens eletrônicas e 4 átomos ligados ao átomo central. Não sobra nenhum não ligante aqui no caso do átomo central, geometria tetraédrica. E temos aqui o íon sulfato, tá? Temos aqui o enxofre com 4 nuvens, né? Temos aqui uma dupla e 3 coordenadas aqui. Justamente não acontece aqui de sobrar par não ligante. Dessa forma, a gente tem aqui 4 ligantes ao átomo central com 4 nuvens. Geometria tetraédrica. Essas são as mais comuns. Pode aparecer em alguns exercícios um pouquinho mais elaborados essas duas próximas que eu vou trazer para vocês. Então, a gente vai só conhecer um pouquinho como seria dois casos aí um pouquinho mais aprofundados. O primeiro caso, com 5 nuvens eletrônicas. Na hora que eu faço esse arranjo, o que eu percebo? Eu percebo aqui que eu tenho, digamos assim, esse plano, em que eu tenho parecendo um triângulo aqui, em que o ângulo entre esses 3 átomos do meio aqui é um ângulo de 120 graus. E eu tenho um para cima e um para baixo, formando aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Essa geometria aqui, se eu pego, por exemplo, com
5 nuvens, tá aqui, ó, 5 nuvens, e eu ligo 5 átomos ao átomo central, que é esse daqui em rosa. Essa geometria é chamada de bipirâmide trigonal, ok? Então, eu tenho aqui, ó, uma pirâmide, pensando aqui em cima, e outra pirâmide aqui embaixo, tá? Então, esses três aqui do meio, digamos, seria a base dessas duas pirâmides, que está encaixada uma em cima e uma encaixada embaixo. Então, justamente por isso do nome bipirâmide trigonal. Exemplo disso, tenho aqui o PCl5, tá? Então, temos aqui o fósforo, ele vai ter 5 nuvens eletrônicas, tá aqui, ó, todas fazendo ligação com o cloro, e aí eu tenho justamente o que eu disse do triângulo aqui no centro, uma pirâmide em cima e uma pirâmide para baixo do fósforo, ok? São poucos exercícios que trazem isso, mas vale a gente conhecer. E por fim, o outro caso também mais aprofundado, que são com 6 nuvens eletrônicas. Justamente como que eu vou dispô-las? Eu tenho uma para cima, para baixo e 4 aqui nesse meio. Aqui todos os ângulos são de 90 graus, tanto entre esses 4 aqui, que estão no mesmo plano, quanto o que está para cima e o que está para baixo. Tá? Se eu pego e ligo 6 átomos a essas 6 nuvens, temos aqui o que a gente chama de uma geometria octaédrica, tá? Justamente por conta do formato. Temos aqui uma molécula que tem essa geometria, o SF6, o hexafluoreto de enxofre, e justamente ela vai lembrar um poliedro lá da matemática, que é o octaedro. Então ele tem aqui, ó, tá com 4, e justamente esses 4 aqui no mesmo plano, eu tenho um para cima e um para baixo. Todos os flúors, e cujo ângulo é de 90 graus, ok? Fechamos aqui a nossa aula de geometria molecular. Agora o melhor jeito de adquirir esse conhecimento, fazendo exercícios. Até a próxima. Tchau, tchau.